A nossa escritora de hoje é Priscila Ribeiro. A história dela não é um conto de fadas, mas a jornada real de quem aprendeu a lutar antes mesmo de aprender a sonhar. Ela transformou cada desafio em um tijolo na construção do seu sucesso e cada lágrima na força para se tornar uma empresária e mãe. Descubra como a dor se transforma em poder nesta história que vai te inspirar a reescrever o seu próprio destino. A história dela você confere no canal Pimenta Cast no YouTube. Extraordinário e abençoado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês aí de casa. E aí, estão confortáveis? Agora começa a Pimenta Cast. Isso mesmo. O mais quente podcast de todo mundo. E com isso tudo, hoje nada mais, nada menos que Zoe comigo. Mas antes de apresentar a mãe da Zoe para vocês, eu quero falar para vocês ficarem confortáveis no sofá, na sua sala, no seu ambiente de trabalho. E comece mais um episódio de Pimenta Cast. Bem-vinda, mãe da Zoe! Boa tarde, estilosa, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Muito obrigada pelo convite, Patrícia, que honra estar aqui nesse podcast tão quente, né? Gratidão pelo convite, que honra. E esse podcast quente não é só porque é do norte, mas sim porque vem com muita essência e um tempero maravilhoso. E aí, preparados? Preparados para conhecer a mãe da Zoe, Priscila Ribeiro, e trazer para vocês essa imensidão de cultura e desenvolvimento empresarial das mulheres? Vamos conhecer? Vamos lá! Então, prazer, sou Priscila Ribeiro, sou consultora de imagem e estilo, né? Sou mãe da Zoe. Quarta-feira ela faz 5 meses, né? Então, 5 meses aí me acompanhando. Eu falo assim, ela vem com a pessoa errada, que ela é bem calminha, bem tranquila, igual o pai dela, né? E aí eu enfio ela em cada evento, igual pra vocês verem, ó, onde ele está comigo hoje, né? Pra ele estar em casa, descansando, com o pai, com a babá. Não, vamos comigo trabalhar, né? Vamos ali distribuir beleza. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha história. Quem é Priscila Ribeiro, né? O que me fez? E agora eu vou apresentar pra vocês Priscila Ribeiro de uma forma que você nunca viu e que você também nunca vai esquecer. E pra você que esteja fora do Brasil, em outro país, Estados Unidos, Espanha, Flórida e vários outros lugares, França, venha se preparar, sinta à vontade, que a conversa é muito amorosa, muito afetiva e cheia de energia. Preparada, Priscila? Com certeza. Conte pra gente. Vamos começar pela sua infância. Vamos. Vamos começar? Vamos lá, né? Então, quem é Priscila Ribeiro, né? Quem sou eu? Como eu surgi, né? Vou começar mostrando pelas minhas mãos. Hoje, não tanto, mas as minhas mãos, até uns 8, 9 anos atrás, ela era cheia de calo. Por que cheia de calo? Porque eu venho de uma família muito humilde mesmo. E eu fui nascida e criada na roça. E ali na roça, pra quem, assim, quem olha eu hoje, né? Toda maquiada, às vezes no salto, não imagina que eu tirei leite dos meus, acho que 9 até os meus 16 anos. Né? Nossa. E dos meus 14 aos 15, até os 16, eu tirava leite no sítio vizinho para ajudar, para complementar a renda na minha casa. Meus pais, né, como a gente veio da família muito humilde, meu pai saiu do sítio onde a gente morou por 7 anos e nós fomos morar de favor em outro sítio. E aí ali meu pai fazia diária num canto, no outro. A minha mãe, ela fazia diárias também, né, fazia faxina, varria terreiro dos outros em outros sítios, para poder complementar a renda, né, além do Bolsa Família que nós recebíamos na época, né, e meus pais não tinham condição de, às vezes, comprar nosso material, comprar roupa, eu, adolescente, querendo comprar ali minhas maquiagens, minhas roupas, né, eu fazia o quê? Eu ia tirar leite no sítio vizinho, para poder ter o meu dinheiro, para poder comprar o meu caderno. Na época, eu era, né, a gente segue a moda da adolescência, né, na época, era aqueles tênis aqueles All-Stars camuflado. Você tinha quantos anos? 16, entre 15 e 16. Não, mas peraí, vamos falar da infância. Infância? Lá da infância? Eita! Lá da infância, quantos irmãos Priscila Ribeiro tem? 5 irmãos. Somos 5 irmãos, aham. Eu sou a segunda mais velha, né? O meu irmão mais velho, ele não morava com a gente, então era eu e mais 3. E eu era a mãe dos meus irmãos, né? Então eu ajudei a criar os meus 3 irmãos, fora cuidar da minha avó, que era doente, né? Minha avó era acamada. E ali, além de ajudar a criar os meus irmãos, eu também cuidava... Peraí, gente. Um minutinho. Vem, coleção. Venha. Oi. Isso é ser mãe, empreendedora, empresária. É tudo. Ponto, vamos ficar com a mãezinha. E aí, além de ajudar a criar os meus irmãos, né, eu criava
ajudava a cuidar da minha avó, né? E minha avó era o seguinte, se ela falasse... Vou contar pra vocês o meu apelido que quase ninguém sabe, tá? Hoje a família quase não me chama. O meu apelido era Tila. Porque eu era tão branquinha quando eu nasci, tão branquinha, que meu avô falava que eu parecia um filhote de lagartixa. E lá pelo sertão afora eles falavam lagartixa, mas de tilinha, né? Lagartixa é tilinha pra eles, né? Aham. E aí eu cresci com esse apelido, Tila. E minha avó falava, ô Tila, se tu fosse o que ela tivesse na mão, ela tacava em você. Porque ela queria que eu levasse as coisas pra ela. Ou a água, a comida, ou dar banho, ou trocar, tudo. Era só eu. 24 horas era só eu. Meu nome era Nossa Senhora. Se você fosse outra pessoa, ela te xingava todinha. Todinha, Aí todinha, você todinha. cuidava dos seus irmãos e da Isso. sua E avó. da minha avó. Da minha avó. Minha avó faleceu, eu tinha 11 anos quando ela faleceu. Então, para você que de casa, que às vezes acha que é muito diferente, eu vou atualizar vocês sobre as atividades. Muitas famílias aqui do norte do Brasil, do Nordeste e também do Centro-Oeste, o filho mais velho ou que tem mais destreza acabava cuidando de todos os outros da casa. É que como fosse a segunda mãe da casa, ou a primeira titular, muitas das vezes. E aí ela criava, assim, as outras crianças, os 5, 6, 7 filhos. E quando ela fala sobre tirar leite, né, não é ir lá e tirar o leite e levar para casa. Tirar leite é da forma manual do processo, sem ordenhadeira. Sem ordenhadeira. Era na mão mesmo. Por isso que minhas mãos eram cheias de calo. E não só do tirar o leite mesmo. Gente, hoje eu sei castrar um boi, sei fazer inseminação artificial, sei mochar, sei. Todos esses Todos detalhes. esses detalhes. Eu falo pro meu esposo que meu sonho é ganhar na Mega Sena e comprar um sítio. Fala pra ele, ele não é de sítio, mas eu falo pra ele, compra que eu administro, porque tudo dentro de um sítio eu sei fazer. Sei arrumar uma cerca, sei. Eu derrubava bezerro, garrote, a gente tinha que vacinar, tinha que curar. Eu derrubava na mão. Derrubava bezerro na mão. Hoje, se eu tiver um cavalo aqui, eu subo um cavalo no pelo, ali sem sela, sem nada, sem rédea, sem nada. E Isso essa foi a minha infância. Você é de Rondônia. Sou de Rondônia, nascida e criada em Jaru. Doida, doida. É doida bem de Jaru, os dois. Ai, gente, não, mas agora eu vou atualizar você. É o interior do nosso estado aqui de Rondônia. E é muito interessante porque tem uma mensagem que todo mundo fala sobre o jaruense, né? Jaruense é doido. Tem várias histórias por trás. A gente não sabe qual que é a verdadeira, né? Mas diz que jaruense é doido. Corria atrás de avião, andava com motosserra nas costas, né? O meu motosserra tá dele na bolsa da neném, inclusive. Não, brincadeira. Mas tem várias teorias sobre o porquê do jaruense é doido. E foi essa a minha infância. E nós também tínhamos roça, né? Roça de tomate, pepino, melancia. Então, além do curral, eu ainda dava conta da lavoura. E isso eu acordava 4 horas da manhã pra fazer café pro meu pai, porque minha mãe não levantava pra fazer café, bonita, né? Ela não levantava. Aí era fogão a lenha. A gente não tinha fogão a gás, não tinha. A gente era fogão a lenha. Aí eu ia esquentar, acender o fogão, esquentar água pra gente tomar banho, porque a gente não tinha chuveiro. Eu vim conhecer um chuveiro, eu tinha 17 anos. 17 anos. Você, calma, calma. Calma que agora vamos sintonizar, né? Vamos sintonizar 3 falas aí pro pessoal de casa se sintonizar também como eu. Que às vezes é muito, muito novo. É fácil, mas é possível, gente. Eu vim conhecer um chuveiro, fui tomar banho de chuveiro, eu tomava assim, quando eu ia na casa das minhas tias, que era muito raro, porque o meu pai não deixava a gente dormir na casa de amiga, na casa de parente, nunca, nunca. A gente ia, acho que nos 17 anos que eu morei com meus pais, né? Eu saí de casa com 17 anos, eu fui pra casa da minha tia acho que umas 3 vezes. Desde quando eu nasci até meus 17 anos. Nunca fiquei na casa de uma tia, de uma amiguinha, sozinha, sem meus pais. Nunca. Meu pai não deixava nem eu, nem meus irmãos. Ninguém. Ele não deixava a gente pra casa de ninguém. E eu fui só ter, assim, dentro da minha casa, ter um chuveiro. Eu tinha 17 anos. A gente tomava banho de balde até os 17 anos. De cuia. Balde e a cuinha lá, ó. Agora vamos sintonizar para vocês de casa. 3 pontos aqui que é interessante recapitular, porque você vai ficar assim, como é isso? Porque a pessoa não tem como, né, imaginar. Às vezes o sentido da imaginação, para quem tá vendo esse podcast, vai falar assim, nossa, a gente tá falando de uma escritora, de uma estratégia de imagem, uma estilosa, que teve toda essa infância, sim. E tinha essa versão do jaruense, porque eram umas pessoas do motosserra nas costas, porque Rondônia era realmente um estado feito com muita árvore, e tudo mais. E foi feito em forma de picada. Picadas são formas que o motosserra, a serra-fita vinha, cortava as árvores para abrir as estradas para passagem do gado, do alimento,
das pessoas. Então era tudo de forma manual. Exatamente. E o Jaruense, ele fica no núcleo de Rondônia. Então era uma das cidades que mais tinha uma árvore. E todo mundo falava que o Jaruense, ele sempre corria-se com motosserra nas costas. Mas era para abrir a estrada para as pessoas passarem. Os caminhoneiros, as pessoas que Ônibus, vinham, os pau de ônibus. arara, que veio muitas pessoas do Nordeste, né? Meus pais mesmo. Minha mãe veio grávida de mim. Minha mãe chegou aqui em abril, eu nasci em agosto. Então eles vieram lá do Espírito Santo, do Nordeste mesmo, ali da... Então a sua origem familiar é do Espírito Santo. Isso. Que Minha mãe que foi feita na bacana. beira da praia, né? Dizendo ela. Aí eu vou nascer na praia? Não, vou nascer aqui em Rondônia. Não, é para você ver. E isso que eu sempre falo dentro dos nossos episódios, que Rondônia é um mito de cultura. São pessoas que vêm do Paraná, de Minas, Espírito Santo, Bahia e várias outras origens para fortalecer e fomentar Rondônia. Ainda mais que é um estado jovem, é um estado que tem muita coisa boa para acontecer. E territorialmente falando, é realmente, quando ela falou pau de arara, é um caminhão de pau de arara. Era geralmente os caminhões linheiros que nós chamávamos para poder fomentar a estrutura, que era muito mais a estrutura econômica e financeira, que era, não se tinha ônibus suficiente, eles colocavam tábuas e amarrava com corda, amarrava com linhaço de ferro para poder as pessoas sentarem em cima da parte arada do caminhão. E aí, por isso que é o nome caminhão pau de arara. Meus pais vieram pra cá no pau de arara. Com a mudança em cima. Mudança em cima e eu na barriga da minha mãe. Uau, ó, pra você ver, né? Então, de certa forma, você fez parte de toda a estrutura rondoniense do início. Fiz. E como foi ir pra escola? A primeira formação? Você conseguiu fazer a escola normal, Sim. integral? Quando eu comecei a estudar, né, primeira série, a gente morava na rua na época. Aí meus pais foram pra esse sítio que a gente morou 7 anos, né, e eu fiquei morando com a minha professora. E aí eu terminei a primeira série da época, né, ali a alfabetização, e aí eu fui pro sítio. Aí fiquei 1 ano sem estudar, porque de onde a gente morava até onde pegava ônibus, dava em torno de quase 1 quilômetro. E eu era muito novinha, e minha mãe falou assim, eu vou esperar o próximo ano, porque aí é quando o meu outro irmão, que é 2 anos mais novo que eu, começa a estudar, e aí já vai os dois juntos pra escola, né? Pra você cuidar também. Besta nada, né? E aí no ano seguinte, aí ela colocou a gente na escola. Aí a gente andava 1 quilômetro todo santo dia. Aí é onde eu acordava 4 horas da manhã, eu fazia o café pro meu pai, esquentava nossa água, nós tomar banho, porque de manhã não tinha como ir pra represa tomar banho. Nós tínhamos uma represa, nós tomávamos banho durante o dia na represa, né? Que é o rio. E à noite ou de manhã cedo era ali, porque era um pouquinho longe também o rio, né? Então tinha que tomar banho de canequinho. Aí eu fazia o nosso café, dava café pra minha avó e a gente saía 6 horas em ponto. Se eu saísse 6h01, 6h02, eu perdi o ônibus. Que o ônibus passava ali em torno de 6h20, 6h30, era 20 minutos de caminhada. 20 minutos de caminhada matinal. Todo Importante dia. falar sobre essa água represada. As pessoas falam assim, mas água de represa? Pode banhar? É mais ou menos isso. Ela era corrente. Água corrente. São minas que tem no nosso estado, que são bem frutíferas até hoje. Nós temos várias minas de águas naturais, que as pessoas represavam a água dessas minas para poder fazer uso para lavar alimento, fazer primeiro mantimento, o uso contínuo da água mesmo, para todas as coisas, para dar água para os animais, para irrigar as plantas e tudo mais. Então, isso é água represada. Foi utilizado de forma que não se tinham poços artesianos nem semi-artesianos no nosso estado, no começo da nossa colonização, que não faz muito tempo. Usávamos água represada. Exatamente. E muitas pessoas não tinham água encanada. Não tínhamos. Essa forma que a gente sabe que abriu a torneira, sai água bonitinha, não? Não. Eu vim conhecer isso com 17 anos. Quando eu fui ter uma torneira, gente. Ai, quando eu falei assim, nossa, tem uma torneira em casa. E lavar roupa. Como era lavar roupa? Não, como era lavar roupa? Vocês conhecem a palavra giral? Eu sei o que significa. Sabe, né? Então a gente usava o giral para lavar roupa e lavar louça. O que era um giral? Giral era uma estrutura de madeira que tinha na beira do rio, né? Era uma mesa de madeira. E ali a gente lavava roupa. A gente botava a roupa pra quarar. Então passava o sabão de soda que minha mãe fazia. Aí molhava ali, deixava lá no capim quarando. E ali a gente batia a roupa no giral pra poder desencardir. Como a gente trabalhava na roça, era roupa muito suja, né? Então tinha que ter todo esse processo.
Passar o sabão, botar pra quarar, bater. É bom que esse podcast é muita cultura, É muita cultura. diversidade. Porque quando a gente fala sobre o que nós fomos na infância, nós fomos, é o que nós representamos hoje. Hoje tem um pouco da Priscila em tudo isso, o cuidado, a ternura, o afeto. Mas agora eu quero te explicar o que é giral de uma forma contextualizada para você conseguir imaginar. Isso. E vai ver as cenas aqui depois também, porque é importantíssimo para você que às vezes nunca viu, já nasceu na seção de água encanada. Um giral é realmente como se fosse uma máquina de lavar manual, Uhum. uma esteira de lavar roupa. E era utilizada realmente pelos índios e os antigos incas para poder quarar e fazer. O processo de quarar a roupa era passar o sabão feito de forma artesanal nas peças e colocar diante ao sol. Isso se fortalecia para quê? Para a fibra da roupa, que era muito mais Amolecer, algodão, né? amolecer a E soltar a sujeira sujeira. e poder fazer uma forma mais fácil. Hoje nós já ligamos a água, Direto liga pra lá, água máquina. quente na máquina. Hoje mesmo eu tava lavando as roupas, coloquei água quente e sei lá o que e tal. Não Não era tinha. isso. Isso era feito de forma 100% artesanal, É. desde a confecção do sabão. E você Exatamente. participava de todos esses Tudo processos. isso. A mais velha fazia tudo, né? Sobrava pra tudo, né? Fazer sabão, a gente lavar roupa, a gente andava com a bacia de louça pra lavar lá na represa, que dava em torno de uns 100 metros da minha casa na represa, então botava bacia de roupa, ia lavar, botava bacia de roupa pra descer com a roupa, era legal, era fácil. E pra subir com a roupa molhada, que era uma subidinha. E aí, Uau. o nosso varal era cerca de arame farpado. Porque não tinha varal, né? Não era varal como vocês conhecem hoje, era na própria cerca, que era ali o muro de casa, né? A cerca que cercava a casa para do gado não entrar, não sujar nem nada. Aí as roupas eram penduradas no arame farpado. Interessante. Interessante. Priscila, agora vamos ali. Como foi? Você falou pra gente com 16, 17, você veio, já saiu da sua Com casa, 17 dessa anos. zona rural, que você cuidava da sua avó, cuidava dos seus irmãos, fazia todas as atividades, que ficou bem repleto. É. Eu acho que todos vocês conseguiram de casa imaginar que é realmente o filho mais velho, realmente ele Fazia era tudo. um dos maiores provedores da casa, já É. era o filho mais velho. Sim. E só voltando ao raciocínio, né? Então, ali de manhã eu fazia, esquentava água, tomava banho e íamos pra escola. Chegava ali por volta de meio-dia e meia, eu ia dar almoço pra minha avó, almoçava, aí a gente ia fazer as tarefas de casa e ia pra roça. Aí meus irmãos iam pra roça, mas meu pai e minha mãe, e eu ia pegar o cavalo pra apartar os bezerros. Aí eu chegava, apartava os bezerros e ia pra roça também. Aí quando era 6 horas, 6h30, a gente vinha pra casa, aí eu ia juntar a louça do almoço, lavar, dar banho nas crianças, dar janta pra avó e ia dormir. E era assim o meu dia foi por muitos anos. Aí minha avó faleceu, eu tinha 11 anos, mais ou menos. Aí continua a mesma função com meus irmãos, né? Mesma função todo santo dia. Todo Todos os santo dia. dias. Isso. Aí depois que a gente saiu, quando eu tava com 17, com 15 anos, eu saí dessa fazenda, onde a gente foi morar em uma fazenda que era. Meu pai mudou de para outro sítio, né? Aí lá foi um pouquinho mais tranquilo, né? Mas lá já tinha ordenha, então lá já não tirava mais leite na mão, não era ordenhado na mão, já tinha ordenha, né? E aí eu ia com ele de manhã pro curral e estudava à tarde, porque nessa outra linha que a gente foi morar não tinha ônibus de manhã, só tinha à tarde. Aí minha mãe mudou a gente de escola, mudou a gente de horário, né? Uhum. Aí eu ia pro curral de manhã, fazia a tarefa de casa e à tarde ia pra escola. E aí, com 17 anos, foi quando eu saí de casa. Saiu de casa a primeira vez, aí você foi pra cidade. Fui pra cidade, fui morar com a minha tia. E aí, com um mês que eu morei com minha tia, aluguei um quarto pra mim. Na época eu pagava R$50 no quarto. R$50. R$50 eu pagava no quarto. E como foi essa experiência, Priscila? Eu falo assim, eu precisava daquilo. Passei muita dificuldade, muita fome, porque eu não tinha nada dentro de casa. Só tinha o quarto onde eu aluguei, já tinha ali cama, já tinha algumas louças, tinha o fogão, mas eu ganhava R$100, né? Só que na época eu era muito nova. Então eu queria o quê? Pra festa. Eu só tinha 17 anos. Eu não sabia assim, não, vai me sobrar R$100, né? Pra poder fazer ali, comprar uma comida, comprar um gás, né? Então eu passei muita necessidade. Aí depois eu morei acho que uns 4 meses sozinha, aí depois eu fui morar em Ji-Paraná com uma prima minha. Aí Ji-Paraná. Ji-Paraná, aham. Aí eu fui ser babá dela. Aí logo em seguida eu conheci o meu primeiro esposo, né? Aí comecei a trabalhar depois também pra fora, com meus 17 anos, comecei a trabalhar pra uma outra pessoa. Aí fui babá dessa pessoa por 4 anos. E aí ali depois, e fiquei casada 4 anos e meio com o meu primeiro marido. Você teve um relacionamento antes do Isso. pai da Da Zoe, aham. Mas antes disso tudo, antes de você
ser casada e tudo mais, como foi esse morar de favor na casa das pessoas? Gente, é humilhação atrás de humilhação. Eu falo assim, e não só lá, até há pouco tempo atrás, quando eu fui morar sozinha, que eu vim depois de Paraná pra cá, né, em 2015, eu vim morar aqui de favor também. Morei 10 meses com uma amiga, fala assim, quando a gente mora de favor, você não tem liberdade, você não tem privacidade, você não tem autoridade, você aceitar tudo calada, porque você tá ali de favor na casa da pessoa. É aceitar o que der, o que a pessoa falar, você vai aceitar, você não tem o que fazer. E como foi essa mudança de cenário? Que você resolveu que a tua vida tinha que começar a fluir, surgir de uma forma clara e falar assim, eu quero ser a Priscila Ribeiro, que eu conheço hoje. Então, quando eu vim aqui pra Porto Velho, né, aí depois que eu morei com essa amiga 10 meses, eu fui morar sozinha. Antes de eu ir morar sozinha, eu morei um mês ela nem sabe disso, eu acho. Eu morei um mês escondido no mezanino do prédio do apartamento dela. Então eu saí da casa dela e fui morar ali um mês no mezanino dela. E aí eu ia na igreja pegar jornal. Eu era da Universal, na época eu pegava jornal pra poder dormir em cima do jornal. Então eu morei um mês em cima desse jornal. E aí, o meu primeiro salário do emprego que eu tinha na época, foi numa creche, eu aluguei um outro quarto aqui. E ali que eu passei apuro mesmo, porque o salário que eu ganhava R$700, que era o salário da época. Só o quarto era 450. E aí, ali eu não conseguia me manter. Não conseguia me manter. E aí, eu falei assim, como é que eu vou sair disso? E inventei de fazer o quê? Faculdade. Aí, eu fazia 3 matérias. Aí eu pagava o aluguel, pagava as 3 matérias da faculdade, que era o que eu conseguia pagar, me sobrava R$100. Aí 50 eu comprava de miojo, hoje eu detesto miojo, e comprava banana, porque era a fruta barata da época. Banana e miojo, porque se fosse comprar comida eu não ia conseguir. E os outros R$50 que me sobrava era pra casa, eu ia pra faculdade de carona. Era pra casa, se eu perdesse a minha carona, eu pegava um mototáxi, porque na época não tinha Uber. Então, R$50 era miojo e banana. E aí eu passei um semestre com miojo e banana porque eu queria fazer faculdade, eu queria mudar minha realidade de todo quanto é jeito. E aí, quando foi em 2017, né, quando eu fui me rematricular na faculdade, aí a minha irmã, que é a caçula, ela resolveu engravidar. E a gente não sabia. E aí a minha sobrinha nasceu com 5 meses e 28 dias. E E aí, não, calma, que recapitule. Você estava fazendo faculdade, trabalhando na faculdade, morando sozinha. faculdade, Isso. começando a surgir as oportunidades de trabalho. Aí a Isso. sua irmã mais nova, Que morava em Jaru ainda, engravidou, e meu pai nessa época estava desempregado, morando na casa da minha tia, né? Meu pai, minha mãe nunca trabalhou na vida, assim, trabalhar para sustentar, ser a provedora, né? Era só meu pai. E aí minha sobrinha nasceu lá em Jaru, eles montaram uma incubadora provisória para trazer para cá, porque lá em Jaru não tem UTI. E aí, da creche onde eu trabalhava, era numa quarta-feira, quando minha irmã chegou aqui. Na sexta-feira era o meu último dia de trabalho. Eu tinha pedido as contas. Porque eu ia fazer. E na época também eu fazia freelance de degustadora de pão. Eu fazia degustadora de café, né? Então eu ia pros mercados fazer degustação de café, degustação de iogurte, degustação de linguiça, degustação de pão, mas sério. Calma, Vendia calma. arroz. Calma aí, você ia para os supermercados Isso. para representar alguma marca, Isso. para aquela pessoa que fica nos entregando ali o alimento. Exatamente. Então, de segunda a sexta eu trabalhava na creche, sábado e domingo eu fazia esses bicos que era para complementar a minha renda. E aí eu recebi a proposta de fazer todos os dias do pão, né? De vender ali o pão todos os dias. E aí eu pedi para sair da creche, que ia dar um pouquinho mais, né? Aí, só que aí até juntar, assim, ter vários mercados para poder fazer ali a degustação, porque cada dia ou cada 2 dias era num mercado diferente. Então, os primeiros dias era só sexta, sábado, domingo. Mas como eu morava sozinha, então para mim compensava. Mas aí veio a minha irmã com a minha sobrinha pra cá. Minha sobrinha ficou 1 mês e 1 semana na UTI. E aí ela recebeu alta. E ela não podia voltar porque ela tinha que fazer acompanhamento com um pediatra aqui. E aí sobrou pra quem assumir a criança? Eu fui o pai da minha sobrinha. Você foi o pai barra mãe. Barra mãe. Até os 8 meses de idade. Até os 8 meses de vida, ela morou comigo. Aí, o que eu fiz? Lembra da minha ex-patroa que eu morei no mezanino da casa dela? Pois então, Peraí, você morou no mezanino de uma pessoa? Mezanino é área de lazer, que não era abandonada. Eu morei por 1 mês no mezanino, que eu ia na igreja pegar... Eu ia na Universal. Não, calma. Eu falei agora há pouco. Calma, vamos respirar. Dá uma água pra Priscila, que eu preciso da água. Gente, ela morou no mezanino. Morei no mezanino. Eu briguei com a minha amiga. Pra quem tá
Para quem tá nos assistindo, mezanino é a arte da área de lazer, da copa de lazer dos prédios. Isso. Né? Que às vezes tem lugares que tem piscina, tem academia, tem algumas. Você morou? Morei. Eu briguei com a minha patroa, que eu morei com ela 10 meses, né? Eu briguei com ela, a gente discutiu. E aí ela foi pra fazenda, e aí eu falei assim, aqui eu não fico mais. Aí eu fui na igreja, que eu era da Universal na época, e fui pegar jornal. Peguei jornal pra poder dormir em cima do jornal. Aí eu morei um mês no mezanino escondido. Opa, calma. Aí você pegou o jornal, levou pro mezanino e você Forrava. forrava o mezanino. Isso, com o jornal e dormia ali. Dormi por um mês no mezanino do prédio dela escondido. Até eu receber o meu primeiro salário, né? Porque eu trabalhava numa creche meio período. Até eu receber o meu primeiro salário pra poder alugar o quarto. Não, gente, agora vamos respirar. Eu vou tomar uma água, E aí, tá? Que a gente às vezes vê as pessoas, a gente não sabe o que foi e como é. Voltando a falar sobre as atividades do mezanino. E como foi essa experiência de ficar 30 dias desabrigada sem um lugar fixo pra morar? medo. Medo de. Mais que era um condomínio, que era seguro, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E aí, o que que eu fazia? Como eu trabalhava numa creche, né? Lá ela servia almoço, aí eu conversei com a minha chefe se ela poderia me dar o que sobrasse do almoço pra eu levar pra comer à noite. E comer no final de semana também. E aí, assim, eu fazia. Aí eu falava com a tia que cozinhava pras crianças, né? Ó, tinha o que sobrar, a senhora guarda no potinho pra eu levar pra comer à noite. E aí, assim, foi por um mês. E se sobrasse? E se não sobrasse, aí eu ficava com fome. Entendi. Só no outro dia, quando eu fosse trabalhar, que a gente tomava café na creche, né? Só no outro dia, de novo. Entendi. Final de semana não sobrou. Aí, na época, eu namorava um rapaz, que você até conhece. E aí, o que que acontecia? E ele não sabia disso. Aí, eu ia pra casa dele e ele não sabia que eu tava morando no mezanino, que eu não falava. Eu era muito orgulhosa. Não falava. Aí você namorava com ele, eu Isso. conheci ele. E ele já era médico, né? Não, ele fazia medicina. Fazia medicina. Isso. E ele não sabia que eu tava passando por tudo isso, né? E aí, que ele me pegava ali na frente do prédio, eu entrava, acabou. Me pegava lá de novo. Aí, às vezes, eu ia pra casa dele na sexta. Ou às vezes no sábado, e só voltava na segunda de manhã, e ele não sabia que eu morava no mezanino, não sabia que eu tava passando fome. Uau, que história! E foi assim, aí depois eu mudei, né, tanto que no dia que eu fui mudar, foi a minha chefe que foi me ajudar com a mudança, e aí chega eu aquele monte de mala com as minhas roupas, né, e meu saco de livro, que eu sempre gostei muito de ler, né. E aí ela falou assim, quer que eu ajude você a subir pra descer as coisas? Eu, não, pode me esperar aqui, porque, né, ela também não sabia. E aí, quando eu cheguei lá no apartamento onde eu fui alugar, e o dono do apartamento falou assim, tá, e cadê sua mudança? Aí eu falei assim, essa é minha mudança. Ele, como assim, sua roupa limpa? Eu falei assim, essa é minha mudança. Ele, não, tem como não. Vamos arrumar um ventilador pra você, um colchão, alguma coisa. Aí o vizinho me deu um ventilador. Aí depois eu ganhei um tapete, aí eu dormi por um bom tempo no tapete, depois eu ganhei um sofá, aí eu fui evoluindo, aí fui dormir no sofá, e depois eu ganhei uma cama, aí fui dormir na cama, aí depois eu ganhei uma máquina, e depois esse meu ex-namorado me deu o fogão e as panelas, né, até hoje o meu negócio de pôr bucha e detergente que eu tenho na minha casa hoje, foi ele que me deu, tá lá até hoje. Uau! Uau! E foi assim. Como foi descobrir a sua profissão? A minha profissão, ela entrou na minha vida em 2018. Em 2017, quando a minha irmã foi morar comigo, né? Aí eu passei o meu serviço de freelance pra ela, né? Pra ela virar degustadora. E aí um amigo meu falou assim, Pri, uma amiga nossa que tinha uma loja tá precisando de uma vendedora. Você não quer ir lá conversar com ela? Aí eu falei assim, vou. Só que eu fui muito esperta. Ela não ia me contratar. Ela falou assim, eu tô chegando no final de ano, e aí eu preciso de uma pessoa e tal. Eu falei assim, faz o seguinte, quando tá chegando no final do ano, faz um teste comigo. Porque vai que você não gosta. Então faz um teste comigo de 30 dias, eu já venho amanhã pra você, e aí você vê se você gosta ou não do meu trabalho. E aí, tipo assim, ela não ia ficar comigo. Ela falou assim, vou fazer um teste, porque vai que você não sai bem, não acostuma com a rotina da loja, né? E pra minha sorte, obrigado, Camila. A Camila, que trabalhava comigo na época, ela saiu do nada. Ela simplesmente não foi no dia seguinte trabalhar. Trabalhou acho que umas 2 semanas depois que eu entrei na loja. Ela simplesmente não foi mais trabalhar. Ela simplesmente sumiu a menina. Não foi trabalhar, disse que não ia, não foi. E aí eu fiquei no lugar dela. Aí você começou as atividades trabalhando numa loja de vestuário feminino. Isso, aí eu comecei trabalhando numa boutique, né? E lá tinha roupa de
400, 300, regatinha, camiseta de malha de 100 e pouco, R$ 200. Na minha mentalidade de pobreza, né, na minha mente de escassez, eu pensei assim, como é que eu vou conseguir vender uma blusa de R$ 200 em que eu não usaria, eu não compraria uma blusa de R$ 200? Né? Como é que eu vou conseguir vender isso? Como é que eu vou convencer uma pessoa que ela precisa comprar essa blusa? Que argumento? Como é que eu vou convencer alguém que eu não compraria? Eu nunca usaria. Como que eu vou fazer? Naquela época você não usaria. Não usaria naquela época. Aí tá. Trabalhei por 8 meses nessa loja, né? Aí a dona falou assim: ó, vou fechar a loja, não dá pra ficar mais com você. Eu vou só acabar de vender o meu estoque e vou fechar a loja. Aí ela me demitiu. Aí no mesmo mês eu comecei a trabalhar numa outra loja, numa outra boutique também, que eu falo assim, ali foi a minha escola de vida, né? Posso fazer propaganda? Com certeza! Que é E olha, se for de roupas sociais, se exporta aqui, não pode. Pode utilizar que a gente usa aqui no podcast, na marca, o arroba. Que é a loja Monte Olimpo. Ali foi a minha escola de vida. Ali eu mudei toda a minha percepção. Aqui em Porto Velho. Aqui em Porto Velho, né? Era na Carlos Gomes, agora é na Marechal Rondon, ali do lado do Hotel Nature, eu acho, bem ali na Marechal Rondon. Ali foi a minha escola de vida, porque quando eu saí da primeira loja que tinha ali roupa de 400, 500, 700, quando eu cheguei na Monte Olimpo, tinha roupa de R$ 7.000. Eu falei assim, uau! Isso, foi o que eu falei, assim, tô lascada. Lá eu não vendia, eu não vendia nem, tipo, 5, 10 mil por mês. Como é que eu vou vender uma roupa de R$ 7.000? Uma seda pura, eu nem sabia o que era seda. Tipo, como que eu vou... Ó, isso aqui é seda, tem que comprar, tem que pagar R$ 7.000 nessa roupa porque é seda. Tá, mas e aí? Eu tenho vestido de R$ 1.000, tem que comprar porque ele é seda. Tá, mas e aí? O que é seda? O que é linho? Ah, tem uma marca chamada Arfó lá, que é um tecido tecnológico. Como é que eu vou vender um tecido tecnológico que eu não entendo de moda? Aí foi onde começou a aparecer o patrocinado da minha primeira formação em consultoria de moda. Eu falei assim, preciso fazer esse curso. Preciso. E aí eu entrei em agosto na loja e quando foi em outubro eu comecei a fazer a formação, comecei a fazer o curso. Porque na minha cabeça eu não tinha intenção de virar consultora, não era meu objetivo. A minha mente era tão pequena que eu pensei assim, eu vou aprender sobre estilo, sobre corpo, sobre coloração pessoal e vou aumentar minha comissão. E assim, eu fazia, eu aprendia no curso, aplicava com as minhas clientes. Vamos supor, vamos comprar aqui uma blusa bege. Aí eu falo assim, ó, esse não é o tom de bege, essa cor não favorece, ou esse modelo não favorece a sua silhueta, vamos ver um outro tecido. E aí eu comecei a fazer minha propaganda para as Entender sobre tecido, sobre imagem, sobre estilo. Exatamente. E aí eu comecei a estudar sobre, né? E aí eu comecei a bater as minhas metas. Bater as metas, né? E aí, quando foi em 2000... Aí eu me formei em 2020 eu me formei na minha primeira formação. Em 2021 eu fui pro Método CIS. Ali eu levei na cara, tá? Ali foi ele atrás de Vichy. Método CIS, que é da Febracis, da instituição que o Paulo tem aqui juntamente com o Hernandes Costa. Isso, exatamente. Então, eu fui ali pro coach entregar o sistêmico. E ali eu levei tapa na cara, tá? Porque ali o Paulo falou o que eu queria, mas ele falou muito mais o que eu não queria ouvir. Porque eu estava na minha zona de conforto, eu ganhava bem na loja. Era raro mesmo de eu tirar menos de R$ 3.000, que para uma vendedora, hoje aqui em Porto Velho, é um bom salário. Já teve mês de eu vender 117 mil, 90, 70, 80. E hoje, para um vendedor aqui, eu falo assim, por experiência própria e por amizade a outros vendedores. É ralada a vida de vendedor, tá? Porque nossa comissão era 1%, 2%. Eu, como eu era a vendedora mais antiga da loja, eu ganhava 4%, mas as outras eram 1, 2, né? Se batesse meta era 2, se não era 1. E eu era 4, independente se eu batesse ou não a meta. E ali eu falo que é puxado você vender, porque assim, é muita competitividade. A gente não tinha, a gente tinha uma equipe muito unida, né? Mas eu falo, vender ali, a nossa meta nunca era assim, 30 mil, 20 mil, era 70, 80, 90, essa era a nossa meta. E eu sempre ia lá e batia a minha meta. E aí, ali pra mim tava bom, porque eu comprava roupa cara, eu tinha joia cara, eu ostentava na época, eu até tava conversando com uma amiga minha semana, que ela falou assim, nossa, a gente olha pra você e não vê que você era consumista, e eu era consumista porque eu ganhava bem, então eu tinha, sobrava, né? Só um minutinho, gente. Isso é a vida do empresário, empreendedor, da mãe, tudo. E aí, pronto, vamos falar aqui com o povo, com as estilosas. E ali o Paulo, eu lembro que foi de um sábado para domingo, eu não lembro o que ele me falou, que eu não fiquei guardado na minha cabeça. Oi, meu amor, telefone, mamãe.
Eu não lembro o que foi que ele me falou, mas eu lembro que era o CIS em casa, tava uma cliente, uma outra amiga minha fazendo o CIS comigo, né? Eu lembro que eu falei assim, vou pedir pra sair. Aí eu só cheguei, eu lembro que eu abri o quarto assim, meu esposo dormindo, falei pra ele assim, segunda-feira eu vou pedir pra sair. Ele falou assim, tá doida? Eu falei assim, vou pedir pra sair. Ele, não, você não vai, eu falei assim, vou. Eu, tá, vai dormir, que depois a gente conversa. E aí na segunda-feira eu fui com a minha carta de demissão, e aí a minha chefe não queria me dar minhas contas. Ela não queria. Acontece comigo também. Ela falou assim, não, o seu lugar aqui, eu tá prendendo no lugar nem aqui não. Ela falou, você não vai sair. E eu entreguei minha carta em março, eu só consegui sair em agosto. E ela me fez todo tipo de proposta pra você imaginar. Trabalha meio período pra mim, vem virar minha gerente. E eu não sou eu não sou uma pessoa de gerenciar outras pessoas. Eu sou de estar no meio do povo, eu sou da muvuca. Eu gosto de estar com as pessoas, né? Eu gosto da área de venda. Eu gosto de estar ali no salão vendendo. Essa é do comercial. Eu gosto do comercial. Eu sou gente como a gente. E aí, aí ela ficou me enrolando, né? Ficou me enrolando. Aí a minha amiga que trabalhava comigo saiu. Eu falei assim, agora que eu não saio mesmo daqui, Jesus. E aí eu fiquei sozinha, na uma loja imensa. E aí até que conseguimos outras duas meninas pra me ajudar. E eu falei pra ela, eu vou sair. Ela, não, você não vai, tá cansada, eu vou te dar suas férias. Eu falei assim, pode me dar minhas férias, mas eu vou cumprir meu aviso. Eu vou cumprir meu aviso. E foi dito e certo. Tá atrapalhando não, né? E aí, eu fui fazer o cabelo, ela me deu as férias, e aí eu fui fazer o cabelo no Estúdio Paiva, que é o salão que hoje é meu parceiro, né? E aí a Sueli, que falou assim, Pri, eu preciso de uma podóloga, e eu tenho uma sala ali, e eu preciso pôr alguém nessa sala. Você não tem alguém pra indicar? Pessoal, eu não tenho, mas deixa eu ver a sala, vai que eu conheço alguém, né? Oi, amor, que foi, coleção? Que foi? Vamos lá na tia, vamos lá. É os etas e viches. E aí... aí a Sueli falou assim, ó, falei assim, deixa eu ver a sala, vai que eu conheço alguém, né, e tal. Quando eu vi a sala, eu me apaixonei pela sala. Falei, Sueli, não aluga. Vou montar meu escritório aqui. Ela, vai estar trabalhando? Eu falei, tô trabalhando. Vou tirar férias e volto pedir minhas contas. E assim eu fiz, tirei férias. Aí quando eu voltei, liguei pra uma amiga minha e falei assim, doida, seguinte, tá pra montar uma sociedade? Tu trabalha com joia, com consultoria e tá tudo certo? Ela, fechou, mais doida do que eu. E aí... mais doida que eu. E o planejamento financeiro? Que tínhamos, não tinha muita emoção. Gente, eu sou uma pessoa... Cadê o planejamento? Eu sou uma pessoa da emoção. Eu não sou uma pessoa vou me planejar pra... Não. Eu sou uma pessoa que fala assim, bora pular aqui agora. Você, pô, já é, vambora. Igual meu esposo, não. Meu esposo, ele tem que sentar, ele tem que analisar, ele tem que... Eu já sou assim da emoção. Se não for pra emoção, nem vai. Não vou. Não, se eu me planejar, é tão tedioso planejar algo, gente, eu não me planejo. Eu tenho que fazer as coisas na emoção. Nossa, gente. Estar aqui hoje escrevendo um livro é emoção. Emoção. Virar escritora. Emoção. 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 Planejei estar aqui de jeito nenhum. Emoção. Emoção. Eu não sou razão, eu sou emoção. Eu sou emoção. Eu já sou razão. Eu já gosto do planejamento, gosto da organização. E tanto que eu mexo com mulheres, né? Faço livro de mulheres, homens também, de todas as esferas. Mas o planejamento, para mim, ele tem que ser muito consentido. Se eu falho com o planejamento, eu posso até organizar depois da fala de planejamento, mas me tira do eixo. Você acredita? Eu acredito. E se eu não for, se eu for me planejar, eu falo assim, não, vou não. Eu me perco no processo. E eu sou tão assim, ou é muita sorte ou é muito Deus. Dos dois, dos dois, um. Eu sou muito cagada de sorte, é muito Deus na minha vida. Porque a minha vida, até agora, que você já ouviu aqui, né? Eu saí de casa com 17 anos, morar sozinha, eu tive muita sorte, passei muita necessidade, muita dificuldade na vida, mas eu tive sorte, né? Porque eu poderia ter me perdido. Até com as amizades que eu tinha na época, eu poderia ter me perdido. Tido filho na adolescência. Isso. Não, e a minha família? Vai virar, né, Kenga, vai embuchar logo, vai pras drogas. E se eu fosse a pessoa assim, que eu soubesse o que eu queria, eu tive muitos amigos. Gente, eu vou voltar e falar o que é Kenga. Puta. Eu vou dar trabalho pra fazer os cortes desse podcast, vai ficar muito bom. Pra você que queira sorrir, se maravilhar, assista esse podcast até o final, por favor. Mas voltando, Kenga ou puta, são mulheres que têm uma rotina de vida, um lifestyle diferente. Um lifestyle diferente, uma vida sexual ativa, que seja por remuneração.
né? Então vamos colocar aí, uma vida sexual ativa por remuneração. Kinga, puta e... Ou às vezes só pra lazer mesmo, né? Só pro hobby. Viu o escanteio vermelho, mas tudo bem, Enfim, não voltando. engravidei cedo, não virei puta, não virei noiada, né? Estamos aqui. Não, e eu falo assim, a questão de ter ido pro mundo das drogas, porque assim, os meus amigos, eles usavam aquilo assim, tu quer? Não quero. Não é isso que eu quero pra minha vida. As pessoas ali no meio, né? Inclusive, eu contei a minha história ano passado num podcast sobre a minha história ali, né? Eu ter sido presa, andava com gente errada mesmo, porque eram os amigos da escola, os amigos da época, né? Pessoas que às vezes, né, faziam as E coisas erradas pra como lá. foi que você conseguiu se encontrar o Flávio, que é o pai da neném, e ter essa rotina dessa mãe empresária, mulher, e essa visão extraordinária de futuro, pós-cis? Então, aí, como eu conheci o Flávio, né? A gente se encontrou. Dá até vergonha de falar. Na época, eu tava saindo com um menino, tava conhecendo um menino que foi apresentado por uma amiga minha de trabalho, né? E o Flávio saía com uma outra pessoa também. Todo mundo namorando. Ele já tinha lá uns meses que ficava com essa menina, só que eu tava recém conhecendo esse menino, né? Que inclusive era amigo dele, né? Trabalha com ele. Entendi. A minha amiga é professora, né? E o namorado da minha amiga na época, hoje é o esposo dela, ele era motorista da van e eles davam aula em outra cidade, né? Uhum. E aí a gente marcamos de ir pro Vale das Cachoeiras, que é um balneário, um resort que tem aqui, ou até fazenda que tem aqui no interior do estado, né? E foi só casal. E esse me falou assim: vamos, eu pago pra você ir. Então eu tinha um puto no bolso, né? Foi logo assim que minha irmã foi morar comigo também. E aí eu falei assim: se ela perder, vambora lá. E aí fomos passar o final de A semana. da emoção A foi. emoção, né? Fomos lá na emoção para esse final de semana lá em casal todo mundo, né? E aí, chegou lá, o menino era tão assim esquisito, eu não me conectei com ele. Ele era muito fresco, e na época eu bebia, né? E aí, no meio da galera lá, todo mundo bebendo, ele não bebia, ele virou pra mim e falou bem assim: mulher minha não bebe. Eu pensei, que bom, porque eu não sou sua mulher. Que bom que mulher sua não bebe, porque eu não sou sua mulher. E aí, ele parou de falar comigo o rolê todinho, a viagem todinha, ele não falou mais comigo, porque ele disse que eu tirei ele na frente dos amigos dele. Aí eu falei, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E aí, só que ele achou que eu ia ficar atrás dele, né? E tipo assim, tu tá pronto, se vira, filho. Não vem crescer pro meu lado, não. E aí eu deixei ele de lado também. E ele ficou muito puto, feriu o ego dele, né? Feriu o ego dele. E aí ele não falou mais comigo, eu não falei mais com ele. Eu fui me divertir. E como eu sou uma pessoa que fala pouco, que tô difícil de fazer amizade, né? E aí tava lá o meu atual esposo com a namoradinha dele lá, né? E eu tava com um body mostrando as minhas costas. E ele disse que se apaixonou pelas minhas costas. E ele me viu muito comunicativo e não entendia por que o outro doidinho, né? Que o amigo dele não tava falando mais comigo, e nem eu falando com o menino e tudo. E aí voltamos da viagem. E quando foi. Voltamos no domingo. Aí quando foi na quarta-feira, o Flávio me mandou mensagem. Começou a conversar, né? E aí, esse menino, ele já tinha queimado o meu marido pra mim. Ele falou assim, ele dá em cima de todo mundo, né? Ele, né? Enfim. Aí eu fui observar o meu marido. Aí eu olhei pro meu marido assim, antes de ser meu marido, né? Observando ele na viagem. Aí eu falei assim, gente, ele não tem cara que dá em cima de todo mundo, não. A Patrícia conhece, a Patrícia não tem perfil nenhum de que dá em cima de todo mundo. Aí eu comecei a observar meu marido, ele começou a me observar também. Aí voltamos da viagem. Na quarta-feira ele mandou mensagem. Aí eu falei assim, o doido tinha razão. Ele falou que dava em cima de todo mundo. O menino veio falar comigo, realmente dando em cima de mim, né? Só que ele começou a conversar, nada demais e tal. Aí isso foi numa quarta. Quando foi quinta-feira, véspera de feriado de Tiradentes. A minha irmã tava sem telefone, minha irmã tava usando meu telefone na época. E aí, eu cuidando da minha sobrinha, e minha irmã tava com o meu telefone, e minha irmã começou a conversar com meu marido. Minha irmã se passou por mim. Começou a conversar e dar moral pra ele, né? Empolgada. Aí minha irmã falou assim, se arruma que você vai sair. E aí eu fazia academia de dança na época, né? Então eu dançava na segunda, quarta e sexta. E como era quinta-feira, eu falei assim, mas hoje não tem nada programado, hoje não tem aula. Ela falou assim, se arruma que você vai sair. Aí eu falei assim, não vou sair hoje, não tem nada programado. Ela falou assim, se arruma que você vai sair. 8 horas você vai sair, pode se arrumar. Só que ela não tinha me falado o que estava acontecendo, com quem ela estava conversando, não tinha falado nada, né? Aí passou uns 20 minutos, ela falou assim, se um doido te mandar mensagem, um homem qualquer, te mandar mensagem falando que quer sair com você, fazer algo aleatório sem rumo e sem direção, o que você entende?
Aí eu falei assim, tá te chamando pro motel, né? Porque algo aleatório se arruma em direção só dá sentido a um motel, né? Aí ela, então, se arruma porque ele tá aí na frente aí e você vai fazer algo aleatório com ele. Eu falei assim, minha filha, ele quem? Aí ela me mostrou a conversa todinha. Eu falei assim, não vou, você vai. Não vou, vai, não vai, vai, não vou, vai, não vai. Aí eu falei assim, lascou, o homem tava ali no portão da minha casa já. Eu falei assim, e agora? Aí eu pensei, falei assim, bora lá, né? Eu acho que eu nunca me arrumei tão rápido em toda a minha vida. Acho que foi, tipo assim, uns 10 minutos pra tomar banho, me maquiar e me arrumar e sair. E aí nós fomos num restaurante e tal, começamos a conversar. E aí a gente ficou ali quase um mês, ou um mês, saindo e conversando e comendo, né? E ficamos amigos. E aí depois de um mês a gente começou, foi quando ele foi me dar o meu primeiro beijo. E Agora o Flávio sendo Flávio, tá certo, Flávio? Ô, bem-vindo ao time! E conversa 2, 3 meses. né? Aí depois de quase um mês que ele foi me dar meu primeiro beijo, e aí demorou pra gente chegar lá no finalmente, gente. Não foi assim no dia do beijo, não. Aí eu disse, esse menino, né, tão devagar, em vez dos outros homens, né? Aí depois de um tempinho que a gente começou, né, a ficar mesmo, e aí, dia dos namorados de 2017, a gente não era namorado ainda, né? Aí, acho que uns dias antes, ele falou assim, ó, eu parei de ficar com a fulana. Aí, beleza. Tinha terminado com o fulano lá também, né? Aí, assim, falou pra parar, né? Aí, dia dos namorados, a gente saiu pra jantar. E aí, eu falei assim, vou comprar um presentinho, né? Vai que... E aí, ele comprou um presente pra mim também. Ai, Não, e o melhor não foi nada. Porque na época, né, o Ejo do Boticário, era o hype, né? Era o que tinha. E aí eu comprei o Ejo masculino pra ele e ele comprou o Ejo feminino pra mim. uma troca de Uma troca de Ejo. E aí chegamos lá no motel, né? Depois da janta. E aí a gente trocar presente, a gente nem era namorado, né? Tanto que agora, mês que vem, dia 2, faz 8 anos que ele me pediu em namoro. Que legal. Que aí só depois do dia dos namorados, quase um mês depois do dia dos namorados, que ele foi me pedir oficialmente namoro. E aí a gente Estamos até hoje. Estamos aí até hoje. Aí Parabéns. quando fez um ano, no dia 2 de julho de 2018, a gente foi comemorar um ano de namoro, ele falou assim, eu vou vir morar com você. Aí eu, oi? Oi? E eu morava sozinha um ano. Depois de um ano que tava namorando. Aí você, eu fico mais aqui da minha casa mesmo, vou vir morar com você. E tipo assim, eu tava trabalhando bem, tava ganhando bem, a gente tava namorando, então eu tava na melhor época da minha vida, né? Eu pensei assim, eu não quero casar. Não quero morar junto. Aí foram morar junto. Aí ele foi morar junto. Aí passou alguns dias, aí no dia que ele chegou em casa, que ele trouxe televisão, videogame, eu falei assim, puta que pariu, agora é pra valer. Só que aí o que acontece? Foi bem na época que eu recebi as contas lá da primeira boutique que eu trabalhei. 2017, 2018. Não, 2017. 2018. Foi quando eu tinha recebido as contas. E naquele dia eu tinha acabado de descobrir que eu não ia pegar seguro-desemprego. Porque faltava um mês pra eu pegar seguro-desemprego. E minha chefe mandou um mês antes, né? Então faltava um mês e eu não ia pegar seguro-desemprego. E aí, quando eu vi ele tirando as coisas do carro, eu chorava tanto. Eu chorava, chegava a gritar de chorar. Aí ele olhava pra mim assim, você não quer que eu venha morar com você? Eu não então. Só que eu não falei pra ele que eu não ia pegar seguro-desemprego. Ele sabia que eu tava desempregada, né? Mas eu não falei pra ele que eu não ia pegar seguro-desemprego. E, tipo, o meu sogro, ele é bem de vida, né? Eu pensei comigo, como é que eu vou falar pro meu sogro que o filho dele saiu da casa que não pagava aluguel, não pagava nada dentro de casa? Como é que eu vou falar pra família do meu marido que ele veio morar com uma desempregada? Uma pobre, então nem de cair morto pagando aluguel. Que o meu marido saiu de onde não pagava aluguel pra vir morar comigo, pra pagar aluguel, com um desempregado pra ele cuidar. E eu chorava. Eu passei o dia todinho. Ele chegou em casa por volta de umas 11 horas. Eu fiquei até de noite. Eu olhava pra ele, eu chorava. Aí passava. Eu olhava pra ele, eu chorava, pensando no que meu sogro ia pensar em saber que o filho dele ia morar com uma desempregada. Ai, assim. que legal. E aí, como foi o transformar pós-CIS, que você falou que sua profissão deu uma guinada, tudo se aconteceu, e como veio a Zoe? Então, a profissão primeiro, né? Aí fiz lá parceria com a minha amiga, né? Ficamos 9 meses em sociedade, aí nós separamos a sociedade. E aí eu comecei a atender o interior do estado. Então eu já atendi 19 cidades no estado, né? E aí eu achava que eu não podia ter filho, porque o meu primeiro relacionamento foi 4 anos e meio, aí fiquei namorando mais 2 anos um menino, e não podia engravidar. E na época eu tava na Vacas Magras, lá na época do condomínio que eu morei lá no Mezanino, né?
Esse menino que eu namorava, que eu ficava com ele na época, ele caiu na besteira de falar pra mim que o pai dele, quando a cunhada dele engravidou, o pai dele deu um apartamento, deu um carro e deu uma empregada pra ela, né? Falou o trabalho dela, eu pensei assim, eu tô passando fome, morando de aluguel, vou engravidar desse menino. Passei 2 anos pra engravidar. Não engravidava, então eu achava que eu não podia ter filho. Porque eu pensei assim, né? Se ele deu pra outra, vai dar pra mim também se eu engravidar, né? E aí, então, 4 do primeiro marido, 2 do ex-namorado. E aí, 7 anos com meu esposo, né? Que foi ano passado, 7 anos. Eu achava que eu não podia engravidar. E aí eu peguei uma virose, uma influenza, e eu achando que ele tava com ressaca da influenza. Uhum. Aí, quando foi véspera dos namorados do ano passado, eu descobri que não era influenza, era Zoe. Eu lembro da data. A gente descobriu coisas diferentes juntas. Exatamente. E aí, ano passado, a Zoe veio, né, pra poder acalmar a minha vida, porque eu tava num ritmo tão grande de trabalho, eu tava quase já entrando ali em burnout, eu só pensava em trabalho, 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 eu viajava muito, então tinha vez de um mês eu fazia ali 2, 3 viagens seguidas, ficar até 12 dias fora de casa, né, já aconteceu de eu ficar 12 dias fora de casa, fazer 3 cidades no final de semana, atender, tipo, terça-feira em Ariquemes, sábado em Vale do Nari, domingo em Jaru, e domingo à noite voltar para Porto Velho, porque na terça ou na segunda-feira eu tinha Ou ir cliente. pra Rolim de Moura, atender Rolim de Moura, Santa Luzia, Eu- Alta Floresta. Exatamente, aconteceu. Ir para Extrema de Rondônia e a Extrema, Nova Califórnia. Então, teve vezes de atender ali Nova Califórnia e Extrema, atender de manhã. Já teve dia de atender Extrema de manhã e Nova Califórnia à tarde. E voltar para Vista Alegre à noite. Porque no outro dia eu tinha que atender Vista Alegre. Uau. Já me aconteceu isso. É tipo assim, Aí a Zoe veio pra colocar um pino na panela de pressão. aí a Zoe veio pra poder acalmar. É a água gelada na panela quente? Pois é, foi a Zoe. E aí, como a minha gravidez era de alto risco, né? Eu tive um sangramento, né? Então, tinha o risco de perder. E também tive picos de pressão alta durante a gravidez, né? E aí, a minha ginecologista falou assim: Tu sabe, né? Que você vai ter que parar de viajar. Aí eu falei assim: aquilo me doeu tanto. Que eu chorei tanto que eu falei assim: Meu Deus, como é que eu vou parar de trabalhar? Como é que eu vou parar, né? E um mês antes disso, da minha ginecologista falar, minha obstetra falar que eu teria que parar de viajar, eu fui atender uma psicóloga e ela me falou a seguinte frase que me doeu a gravidez todinha. Ela olhou pra mim, assim, nos meus olhos e falou assim: Que pena. Nasce uma mãe e morre uma excelente profissional. Ela falou essa frase pra mim. Eu chego e me emociono. Aquilo, eu falei assim, Nascia uma mãe e nasci morria. e ia morrer uma excelente profissional. Aí aquilo eu não aceitava, eu não me conformava de que eu teria que abrir mão da minha profissão, algo que eu amo tanto, que eu me encontrei na consultoria de imagem, e Pra poder ser mãe. pra poder ser mãe. Falei assim, não, eu vou conseguir conciliar os dois. Eu vou conseguir, eu vou ser a melhor mãe do mundo. Vou provar pra ela que ela tá errada, que se ela não conseguiu ser uma boa mãe, né, porque ela disse que engravidou, teve 2 filhos seguidos, ela teve que parar a faculdade, parar tudo, já pra finalizar a faculdade, teve que parar tudo pra poder virar mãe, e ela só conseguia voltar pra psicologia quando o filho já tava criado já. Eu falei assim, não, não aceito, não aceito. Eu vou ser uma excelente profissional e vou ser uma excelente mãe também, né? E aí aquilo me machucou muito quando eu vi isso. E eu levei isso assim no coração mesmo. No coração. E aí. Eu pensei, nem que eu tenho que levar minha filha comigo para os atendimentos. E assim eu fiz quando ela nasceu. Eu, com 14 dias de parida, com cesárea, eu com ponto. A Zoe tava comigo em atendimento. Eu com ponto ainda. Aí você foi, atende com ela hoje. Atenda, leva comigo, ela é muito boazinha. Quando tem evento aí, eu levo a babá comigo, né? Porque às vezes tem que estar palestrando, tem que estar em atendimento, não posso parar para dar o peito o tempo todo, né? Aí leva uma mamazinha, às vezes, quando ela tem, eu tiro leite, senão vai na fórmula mesmo, tá tudo certo. Não sou aquela mãe que, ai, tem que dar só leite. Não, vai na fórmula mesmo. Eu posso te alimentar a minha filha sem julgamento, sem neura, né? Gente, muita gratidão, Priscila, por você ter vindo aqui, prestado esse prefácio tão lindo, falado que, além de tudo, muito obrigada por ser tão emotiva, por trazer tanta emoção. E quando eu te liguei, falei assim, Priscila, sua história precisa ser contada, porque é uma história real, é uma história de uma mulher, é uma história de uma mãe empresária, empreendedora, que tem seus desafios. Muito obrigada por Eu que agradeço, né? e agora tem um método que a gente acaba fechando todos os podcasts iguais. Mas você quer pegar as 8 Quer. primeiro? Ô, mãezinha, tá com sono, meu Deus. Vamos finalizar aqui, depois você pega as 8.
E eu gostaria que tu fizesse uma oração para todos de casa. Sabe que eu sou a questão do surpreendente, né? Quero que você faça uma oração para todos de casa e principalmente para abençoar a Zoe, abençoar a sua jornada, essa nova jornada que está começando, essa nova fase da Priscila Ribeiro. Sim. Que seja a Priscila Ribeiro daqui para o mundo. Ai, Jesus, será que eu sei orar, Jesus? Então vamos lá, né? Senhor Deus, obrigado por estar aqui hoje, com saúde, com vida. Obrigada à vida da Patrícia, a saúde dela, Senhor. Sou grata à oportunidade, sou grata pela vida dela, Senhor. E assim como todos da equipe da Patrícia, da editora Patrícia Pimenta, assim como a equipe do Pimenta Cast, eu abençoo, Senhor, cada um. E cada um que entrar nessa sala, Senhor, que venha contar a sua história, e que a história de cada um, assim como a minha, venha impactar e venha motivar outras pessoas. Que a minha história não seja só para me engrandecer, mas que seja para engrandecer o nome do Senhor. Como eu falei, não é sorte, é muito Deus na minha vida. Isso eu tenho certeza, porque a sorte é só pra quem acredita, pra quem tem fé, pra quem nunca desistiu. Assim como eu nunca desisti, nem de ser uma boa profissional, nem de ser uma boa mãe. E que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. Abençoa a minha filha, né, com muita saúde, com muita lindeza, e que ela venha ser bênção nas nossas vidas, e assim que a vida dela seja para honrar e glorificar o seu santo nome, Senhor. Eu entrego a vida da Patrícia e de toda a sua equipe nas suas mãos, Senhor. E as pessoas que estão ouvindo, né? Que o Senhor venha abençoar cada lar, cada pessoa, aquela empreendedora que às vezes pensou em desistir, assim como eu pensei em desistir também, né? Porque a gente sabe que a gente que é mãe, o desafio, como a gente que é empreendedora, a gente que veio lá de baixo, que é pequeno, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha motivar, e que o Senhor venha abençoar cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe, Priscila. Amém. Gratidão pelo seu tempo de qualidade. Que a sua obra venha repercutir muito sobre a sua profissão, sobre muitas mulheres que estão aí em casa, que às vezes falam assim: eu não me vejo mais só porque eu sou mãe, ou porque eu não me vejo mais porque eu estou num momento de dificuldade financeira, e se inspirarem em mais Priscilas Ribeiros por aí. E dificuldade financeira todo mundo tem. Dificuldade de se encontrar pós-maternidade todo mundo tem. Eu falo porque eu vivi isso na pele, né? E olhar para minhas roupas e não me ver mais. Eu falei pro meu esposo, preciso comprar roupa. Gente, igual eu falei pra Patrícia ontem. Vou me maquiar porque a gente não tem roupa, porque a gente vai nas lojas e não se vê mais. A gente não tem mais o mesmo estilo, a gente não se vê mais como a gente era antigamente, né? Hoje tudo tem que ser mais fácil. E que você não perca o seu propósito, você não se perca nesse caminho, porque é uma jornada linda, então não se perca. Gente, um beijão, uma extraordinária e abençoada boa tarde para vocês, boa noite, bom dia, em qualquer lugar que você esteja do mundo. E assim como esse podcast é feito de todo coração para vocês, com cheio de harmonia, cheio de tempero, muito quente, porque vem do norte. Um beijão extraordinário e abençoado. Gente, vou ficando com Deus e se ligue no próximo episódio. Até mais!